Segunda, o veneno que corre nas veias de Nayane não é feito de sangue, é feito de pura inveja destilada. Um rancor doentio que consome as entranhas da influenciadora digital cada vez que os refletores miram na direção errada, longe do seu rosto perfeito e artificial. Ela sabe, com a certeza absoluta dos desesperados, que o castelo de cartas que construiu sobre a mentira mais sórdida de sua vida está prestes a desmoronar se ela não agir com a rapidez de uma serpente encurralada. Roubar a identidade de Diana, se fazer passar pelo amor de infância de João Raul por puro interesse em sua fama astronômica e em sua conta bancária milionária. Foi apenas o primeiro passo de uma dança macabra que agora exige sangue, suor e lágrimas de todos ao seu redor. A cada segundo que passa, o perigo aumenta, e a verdade ameaça romper as amarras do silêncio que a mãe dela, Zilá, comprou com chantagens baratas e segredos enterrados no passado, mas Nayane não vai cair sozinha. E o confronto que se desenha nos bastidores do show business sertanejo promete destruir reputações, estraçalhar corações e deixar um rastro de humilhação pública que ninguém será capaz de esquecer. Nos bastidores daquele festival que ferve com a energia de milhares de fãs, os olhares cruzados revelam as verdadeiras intenções que a cortina de fumaça da fama tenta esconder a todo custo. Thalita, com a perspicácia de quem enxerga através das máscaras mais bem elaboradas, percebe o magnetismo inegável. A eletricidade pura que emana de João Raul quando seus olhos encontram os de Agrado Garcia. É um olhar que carrega o peso de uma vida inteira de saudades reprimidas, uma ternura profunda e avassaladora que ele jamais conseguiu dedicar a Nayane, por mais que a vilã cobrasse atenção e mimos publicamente. Ao notar esse flagrante de pura paixão, Thalita cutuca Tino, com o coração batendo na garganta pela urgência do momento e ordena, em um sussurro tenso e ríspido, que ele registre imediatamente cada fração de segundo daquele olhar apaixonado do cantor para Agrado. Ela sabe o valor comercial e destrutivo daquela imagem. Aquela lente fotográfica não está apenas capturando um momento romântico, está registrando a prova viva de que o casamento de fachada de João Raul é uma farsa monumental. Um registro documental que pode servir como a arma definitiva para desmascarar a influenciadora e virar o jogo a favor da verdadeira dona do coração do sertanejo. Tino posiciona a câmera com as mãos trêmulas, sabendo que aquele clique tem o poder de detonar uma bomba atômica na imprensa de celebridades e arruinar contratos milionários. Enquanto a tensão amorosa consome os bastidores, em um canto mais reservado e sombrio daquele mesmo complexo, o empresário Valmir articula suas peças com o cinismo habitual de quem transformou a vida alheia em um balcão de negócios lucrativos. Valmir, que se aliou a Nayane e Zilá sabendo perfeitamente que toda a história de Diana era uma mentira inventada para enganar a boa-fé de João Raul, resolve abrir uma parte do seu baú de memórias para Irene. Com a voz mansa modulada para parecer sincera, mas carregada de uma intenção manipuladora oculta, ele começa a contar a sua longa trajetória ao lado de João Raul, detalhando desde os primeiros passos do cantor, as dificuldades na estrada, até a ascensão meteórica ao topo das paradas de sucesso de todo o país. Ele pinta um retrato de lealdade e sacrifício que faz os olhos de Irene brilharem de emoção sincera. Ela se comove profundamente com o relato, sentindo o peito apertar diante da suposta dedicação daquele empresário que, na verdade, só enxerga João Raul como uma galinha dos ovos de ouro a ser esfolada até o último centavo. Valmir observa as lágrimas contidas de Irene com um desprezo silencioso e vitorioso, sabendo que cada palavra sua serve para consolidar sua rede de proteção e garantir que ninguém desconfie de sua participação na fraude que sustenta a vilã. Longe dali, em um cenário onde o perigo espreita a cada sombra, a matriarca do mal Zilá mostra por que é o verdadeiro cérebro por trás de todas as armações que sustentam a farsa de sua filha. Com passos silenciosos, frios e calculistas, ela surge como um fantasma do passado diante de Roney, pegando o homem completamente de surpresa em um momento de vulnerabilidade total. O olhar de Zilá é cortante como uma lâmina de barbear, e sua presença física exala uma ameaça velada que faz o estômago de Roney revirar de puro pavor. Ela não precisa gritar para se fazer obedecer, seu tom de voz é um sussurro gélido. Uma promessa implícita de destruição total caso ele ouse cruzar o seu caminho ou interferir nos planos de sua família. Zilá carrega consigo o histórico maldito de ter descoberto o segredo de Janete sobre a morte misteriosa de Jean Carlos, a mesma chantagem que calou a boca de Agrado por anos. E ela usa essa aura de impunidade para encurralar Roney, deixando claro que qualquer movimento em falso será punido com a ruína absoluta de sua vida.
Rony engole em seco, o suor frio escorrendo pela nuca enquanto percebe que está preso em uma teia de aranha da qual não há escapatória possível. Ao mesmo tempo, nos camaruns ocultos e mal iluminados, o plano de destruição contra a dupla sertaneja de Agrado e Eduarda ganha contornos ainda mais sinistros. Nayane, consumida por uma raiva doentia e pelo medo constante de ser desbancada pelo talento legítimo de sua rival, encontra em Sinara a cúmplice perfeita para suas perversidades mais baixas. As duas se trancam em um canto, com as cabeças coladas, cochichando com sorrisos maliciosos enquanto Sinara ajuda ativamente a influenciadora a armar mais uma arapuca terrível. Uma armadilha cruel desenhada especificamente para sabotar a apresentação de Agrado e Eduarda e humilhá-las diante de toda a imprensa e do público presente. A cumplicidade entre as duas é nojenta, movida a puro veneno e ambição desmedida. No entanto, o clima de celebração antecipada é interrompido pela sombra de Palhares, que passa pelo corredor e capta o tom conspiratório daquela conversa secreta. Ele para com os olhos estreitados e as sobrancelhas franzidas, desconfiando imediatamente de que algo muito grave e criminoso está sendo gestado ali dentro. Seu instinto lhe diz que aquelas duas mulheres estão prestes a cometer uma atrocidade que pode acabar com a carreira de pessoas inocentes, estabelecendo uma atmosfera de desconfiança e vigilância constante que ameaça explodir o plano antes mesmo de sua execução. Enquanto isso, no ambiente confinado e luxuoso de um navio que serve de palco para outras intrigas paralelas, Gael finalmente vê o fim do seu cárcere privado. O rapaz deslumbrado, que por tanto tempo orbitou os vilões por pura fraqueza de caráter, é libertado do quarto escuro em que estava trancado, mas em vez de buscar a redenção que seu envolvimento recente com a cantora Ana Castela sugeria, ele se deixa levar mais uma vez pelos instintos mais primitivos e rasteiros. Ao dar de cara com Nayane, que exala sensualidade e perigo, Gael perde completamente o controle de suas faculdades mentais e avança sobre a vilã, cravando-lhe um beijo ardente, desesperado e proibido. É um momento de pura traição e fraqueza moral, onde o rapaz joga no lixo qualquer chance imediata de limpar seu nome, entregando-se novamente ao jogo de sedução e interesse que move os antagonistas daquela história, enquanto Nayane corresponde com um sorriso triunfante nos lábios, sabendo que tem mais um idiota útil sob o seu controle absoluto para usar como escudo ou bucha de canhão quando a situação apertar. Paralelamente a toda essa podridão, em um núcleo que insiste em buscar uma normalidade patética diante do caos, Alaor se move com a obsessão de quem encontrou sua última tábua de salvação financeira ou emocional. Ele passa o dia inteiro articulando, planejando meticulosamente cada detalhe do que pretende que seja o seu grande trunfo, o casamento com Zuzu. Alaor não pensa em amor, não pensa em companheirismo. Em sua mente gananciosa e limitada, aquela união formal é um passo estratégico, uma jogada de mestre para garantir estabilidade e status, ignorando completamente os sentimentos da mulher ou as consequências devastadoras que um matrimônio baseado em interesses escusos pode trazer para a vida de ambos. Ele desenha os planos com a frieza de um enxadrista, sem saber que o terreno ao seu redor está minado por segredos que podem explodir a qualquer momento. E então, o momento que todos aguardavam se aproxima com a força de um tsunami. Nos bastidores do palco principal, onde o som da bateria já ecoa como um trovão distante, Agrado Garcia e João Raul se encontram em um breve instante de isolamento antes de subirem os degraus que os levarão ao julgamento do público. O silêncio entre os dois é preenchido pelo barulho ensurdecedor da multidão que ruge lá fora, mas dentro de suas mentes, o tempo parece parar. Separados pela barreira invisível da chantagem e das mentiras de Nayane, ambos fecham os olhos e, quase em sincronia espiritual, pensam nas crianças que foram um dia, na pureza daquela infância humilde no interior, quando o amor deles era livre de interesses, livre de contratos e livre de ameaças de morte. João Raul sente um aperto agonizante no peito, uma sensação sufocante de que a mulher da sua vida está bem ali do seu lado, mas trancada em um cofre cuja combinação ele esqueceu. Agrado, por sua vez, engole as lágrimas que ameaçam borrar sua maquiagem, sentindo o peso do segredo de sua mãe Janete esmagar seus ombros. Ela olha para o homem que ama com a alma dilacerada, sabendo que cantar ao lado dele é ao mesmo tempo a sua maior glória e o seu pior castigo de amor. Mas o verdadeiro horror da noite, a reviravolta mais sinistra e violenta daquele festival de vaidades, acontece nos bastidores mais profundos, onde o plano de Nayane e Sinara toma o rumo mais trágico e inesperado possível. A influenciadora havia preparado um chá adulterado com substâncias químicas pesadas, uma mistura maldita destinada a destruir as cordas vocais de Agrado e Eduarda.
deixando-as mudas e humilhadas diante de milhares de pessoas na hora do show. O copo com o líquido venenoso foi deixado estrategicamente sobre uma mesa de apoio, aguardando que as cantoras caíssem na armadilha mortal. No entanto, o destino se diverte com a maldade alheia de forma irônica e brutal. Thalita e Tino, exaustos pela correria da cobertura do evento e sem fazerem a menor ideia do perigo de morte que corria naquele recipiente, entram no camarim de forma apressada. Com a garganta seca pelo calor sufocante do local, eles avistam o chá e, sem pensar duas vezes, tomam o líquido adulterado até o fim, dividindo a bebida maldita que deveria ser a ruína da mocinha. O efeito é imediato, devastador e aterrorizante. Em poucos segundos, os rostos de Thalita e Tino se transformam em máscaras de puro desespero e agonia física. Suas gargantas começam a queimar como se estivessem engolindo brasas acesas. O suor frio escorre pelos seus rostos e os olhos saltam das órbitas diante da dor insuportável que consome suas pregas vocais. Eles tentam gritar por socorro, tentam alertar alguém sobre a violência do ataque que estão sofrendo, mas nenhum som consegue passar por suas bocas. O veneno de Nayane seca suas vozes instantaneamente, deixando-os completamente mudos, emitindo apenas ruídos guturais de sufocamento enquanto se curvam de dor no chão do camarim. O plano da vilã deu terrivelmente errado, atingindo aliados inocentes da imprensa e transformando o camarim em uma cena de crime silenciosa e desesperadora. Diante desse cenário de horror absoluto, com 2 profissionais caídos e sem voz por causa de uma sabotagem criminosa, o que acontecerá quando João Raul e a polícia descobrirem que o veneno que calou Thalita e Tino foi colocado ali pela própria Nayane para destruir a vida de Agrado? Terça. Encontro proibido e ardente entre João Raul e Agrado Garcia acenderia o estupim de uma bomba-relógio capaz de estraçalhar carreiras, desenterrar segredos de assassinatos passados e arrastar a sonsa da Nayane e a maldita da Zilá direto para o inferno que elas mesmas cavaram. Um confronto de proporções apocalípticas está desenhado, e a partir deste instante, a vida de cada um desses miseráveis nunca mais será a mesma após as traições imundas que estão prestes a ser escancaradas diante de toda a imprensa nacional. Tudo começou a ruir quando João Raul, com o peito sufocado por meses de mentiras e uma angústia que parecia rasgar sua alma, olhou fixamente nos olhos de Agrado Garcia. O cantor sertanejo de maior sucesso do Brasil, o homem que arrastava multidões e ostentava uma pose inabalável, estava completamente desarmado, com as defesas despedaçadas diante da única mulher que realmente importava. Ele não conseguia mais respirar no mesmo ambiente que Nayane, aquela influenciadora mimada e asquerosa que se apossou de sua vida como um parasita faminto. Olhando para Agrado, o coração de João Raul acelerou de um jeito que ele mal conseguia controlar, as batidas ecoando no silêncio pesado daquele pedaço de terra isolado. Ele deu um passo à frente, as mãos trêmulas de puro desejo e desespero, e se declarou com uma intensidade selvagem, despejando cada gota de amor que havia tentado sufocar em vão. Agrado sentiu o chão sumir sob seus pés, o ar sumir de seus pulmões enquanto ouvia as palavras dele, palavras que ela esperou a vida inteira para escutar, mas que foram trancadas em um porão de medo devido à chantagem maldita de Zilá. A resistência dela desmoronou por completo, e quando os lábios de João Raul encontraram os seus, o mundo ao redor simplesmente deixou de existir. Foi um beijo carregado de uma fome antiga, um beijo violento de tanta saudade, onde as lágrimas salgadas de Agrado se misturaram com o suor de João Raul, selando um pacto de amor puro e avassalador que nenhum Valmir, nenhuma Nayane e nenhuma ameaça de morte seria capaz de apagar da carne deles. Eles se amam com uma força animalesca, uma ligação que vem da infância, quando ela ainda era sua Diana, antes de ter sua identidade roubada por aquela víbora invejosa. Enquanto o amor verdadeiro incendiava a ilha, no continente a dinâmica do interesse e das alianças perigosas continuava a se mover de forma sórdida. Thalita, sempre atenta a cada movimentação financeira e de status, acabou ficando profundamente impressionada com o Bará, enxergando ali uma oportunidade de ouro ou talvez um aliado à altura de suas ambições camufladas. Ao mesmo tempo, no olho do furacão dos desabafos e das mágoas acumuladas, a jovem Laurinha não aguentou o peso da solidão e desabafou tudo que estava cravado em seu peito com Esteban, derramando suas frustrações sobre a podridão que cercava aquele meio musical, onde as pessoas eram vendidas por cliques e contratos milionários. Mas nada se comparava à decadência moral que acontecia nos aposentos luxuosos da vilã. Nayane, consumida pelo ódio de saber que João Raul estava se distanciando e pela paranoia doentia de perder o status de noiva do astro,
Resolveu afogar suas frustrações nos braços de Gael. O rapaz deslumbrado, que sempre orbitou os vilões como um satélite sem brilho próprio, entregou-se ao jogo de sedução barato da influenciadora. Eles ficaram juntos em um emaranhado de lençóis impulsionado pelo puro despeito e pela carne, uma traição nojenta da parte de Nayane, que fingia um voto de castidade para o público e para o próprio João Raul apenas para manter a pose de santa. Nayane usava o corpo de Gael para tentar esquecer que o homem que ela realmente queria dominar estava longe, enquanto Gael se afundava ainda mais na lama daquele jogo de interesses, sem saber que sua redenção só viria muito depois, quando cruzasse o caminho da cantora Ana Castela. A ironia do destino é uma faca de dois gumes extremamente afiada. Mal sabia Nayane que sua encenação de pureza estava criando um mal-entendido gigantesco na cabeça de quem controlava a opinião pública. Thalita, ao observar de longe o brilho intenso e renovado nos olhos de João Raul, interpretou tudo da pior maneira possível. Ela associou aquela energia vibrante do cantor à suposta santidade de sua relação com a noiva de fachada, acreditando piamente que o cantor sertanejo e Nayane estavam finalmente quebrando o tão falado voto de castidade nos bastidores. Mal sabia a ingênua Thalita que aquele brilho nos olhos de João Raul era o reflexo do corpo de Agrado Garcia, o sabor dos lábios da verdadeira Diana que ele acabará de provar, e não daquela carcaça de plástico e mentiras que Nayane vendia na internet. A fofoca começou a circular como um veneno silencioso pelos corredores, construindo uma narrativa falsa que esmagaria o coração de Agrado se ela descobrisse o que as pessoas estavam comentando pelas costas. Para piorar o cenário de tensões e olhares tortos, a presença de Janete continuava a causar urticária naqueles que defendiam a moral de fachada da elite local. Quando Agenor e Vilma avistaram a Laurzinho caminhando publicamente ao lado de Janete, o incômodo foi imediato e visceral. Os dois se entreolharam com os rostos retorcidos de puro desprezo e repulsa, incapazes de aceitar que aquela mulher sofrida, que carregava nos ombros o peso de um passado sombrio e a sombra da morte misteriosa de Jean Carlos, estivesse circulando livremente e estabelecendo laços. O preconceito e o medo de que os podres do passado viessem à tona fizeram o sangue de Agenor ferver, enquanto Vilma soltava farpas venenosas com os dentes trincados, desejando que Janete sumisse do mapa antes que a verdade sobre a chantagem de Zilá e os crimes do passado destruíssem o nome da família de uma vez por todas. Alheios ao esgoto de intrigas que ameaçava transbordar, Agrado Garcia e João Raul continuavam a viver o seu sonho proibido e febril, namorando intensamente no coração daquela ilha deserta. Cada toque de João Raul na pele de Agrado era como uma promessa de libertação. Cada sussurro de amor no pé do ouvido fazia a mocinha esquecer, por alguns segundos, que sua mãe Janete vivia sob o chicote psicológico da megera da Zilá. Eles se entregaram àquela paixão com a urgência de quem sabe que o tempo está contra eles, rolando na areia, se abraçando sob o sol quente, blindados pela ilusão de que o mundo exterior não poderia alcançá-los ali. O amor deles era um insulto à farsa montada por Valmir e Nayane, um monumento de verdade erguido no meio de um oceano de falsidade. João Raul sentia que aquela mulher era sua verdadeira essência, a melodia perfeita para suas composições, a Diana de sua alma. Embora sua mente ingênua ainda não tivesse juntado todas as peças do quebra-cabeça macabro armado pela vilã, mas o paraíso tem prazo de validade no mundo dos cão de coração acelerado. O clima de romance idílico foi brutalmente estraçalhado pelo som de um motor de lancha cortando as ondas com violência. Como urubus que farejam a carniça do escândalo, Nayane e Gael desembarcaram exatamente na mesma praia da ilha, com os olhos famintos por espaço e ostentação. A influenciadora digital, com o rosto coberto por óculos escuros caros e um sorriso cínico moldado na mais pura inveja, pisou na areia sem ter a menor ideia de que seu noivo de fachada estava a poucos metros dali, trocando juras de amor eterno com a sua maior rival. O destino armou uma armadilha perversa, colocando os 4 personagens centrais daquela teia de mentiras no mesmo pedaço de terra cercado por água, prontos para um choque de realidade que promete arrancar as máscaras de todos. Para completar o cenário de iminente confusão, a poucos metros dali, Thalita e Tino, após hesitarem diante das águas calmas mas enganosas da região, aceitaram o convite insistente de Bará para finalmente desembarcar naquela praia que estava prestes a se transformar em um verdadeiro campo de batalha. O cenário está montado. Os jogadores de interesse estão todos posicionados no mesmo tabuleiro isolado e o segredo mais bem guardado da novela está por um fio de cabelo de ser descoberto da pior e mais violenta maneira possível.
O que vai acontecer quando o olhar enfurecido de Nayane flagrar João Raul nos braços de Agrado Garcia, destruindo sua farsa de Diana e seu casamento milionário diante de testemunhas? Será que a influenciadora vai usar o segredo de Zilá sobre a morte de Jean Carlos para calar Agrado de vez ali mesmo? Ou o cantor sertanejo finalmente vai abrir os olhos e esmagar a vilã sem piedade? Quarta. João Raul, Agrado Garcia, Nayane e Gael se cruzaram de maneira inevitável. Nas próximas horas, o público assistirá à queda definitiva de um império construído sobre a falsidade, pois um segredo guardado a 7 chaves foi jogado no ventilador da internet. E o anúncio de um casamento proibido vai desencadear um verdadeiro banho de sangue midiático que destruirá reputações e arrastará a vilã Nayane para o mais profundo inferno da rejeição nacional. Ainda sob o impacto do beijo avassalador que trocou com sua verdadeira Diana, João Raul sentia o sangue ferver em suas veias com uma determinação cega e apaixonada, uma urgência quase violenta de chutar para longe todas as mentiras que o sufocaram nos últimos meses. Olhando nos olhos de Agrado Garcia, sentindo o perfume dela e o calor daquela pele que ele tentou esquecer em vão, o cantor sertanejo mais famoso do Brasil não quis mais saber de contratos, de assessores de imprensa ou da noiva de fachada que tentava controlar seus passos. Com a voz trêmula de emoção, as mãos segurando o rosto de Agrado com uma possessividade desesperada, João Raul começou a planejar o casamento dos dois ali mesmo, na areia, traçando os detalhes de uma vida nova, longe dos holofotes venenosos da mídia e das garras de Valmir. Ele falava com os olhos injetados de esperança, projetando um futuro onde não precisaria mais fingir, onde cada composição sua seria para a mulher que realmente amava. Agrado, no entanto, sentia o coração despedaçar-se dentro do peito, dividida entre o amor mais puro e o medo paralisante que a chantagem de Zilá injetava em sua alma todos os dias. Ela afastou as mãos dele com delicadeza, mas com uma firmeza dolorosa, olhando-o com uma tristeza profunda que vinha do fundo de sua alma calejada. Com a voz embargada e pausada, Agrado afirmou ao seu amado que a relação dos dois havia mudado de forma definitiva, que eles não eram mais os mesmos meninos inocentes do passado e que o peso do mundo real, repleto de ameaças e de uma teia de interesses que ela não podia revelar, tornava aquele sonho de casamento algo perigoso e quase impossível de se concretizar. O choque de realidade de Agrado foi como um soco no estômago de João Raul, que se recusava a aceitar que o medo pudesse vencer a força do que sentiam. Enquanto isso, em outra parte daquela mesma ilha, a poucos metros dali, a tensão e o ressentimento ganhavam contornos de pura melancolia e cumplicidade torta. Nayane e Gael, caminhando lado a lado pela orla, pareciam carregar o peso de suas próprias escolhas corruptas. A influenciadora digital, com o olhar perdido no horizonte e a testa franzida de pura frustração por ver seu controle sobre o sertanejo escorregar por entre os dedos, começou a revirar o passado. Em um momento de rara vulnerabilidade, misturado com o habitual egoísmo, Gael e Nayane rememoraram a infância que viveram juntos, lembrando-se de uma época em que a ambição ainda não tinha apodrecido completamente seus corações. Gael olhava para ela com um misto de desejo e pena, lembrando-se de como aquela menina mimada se transformou em um monstro de inveja, enquanto Nayane usava essas memórias como uma armadura para não desabar diante do fato de que estava perdendo o homem que garantia seu status de rainha da internet. Era um diálogo carregado de ressentimento, onde cada lembrança do passado servia apenas para ressaltar o quanto eles haviam se vendido para alcançar o topo, afundando-se em um mar de lama moral. A poucos quilômetros dali, em pleno trajeto marítimo, o clima de ostentação e interesse azedou de forma drástica e constrangedora. Barak tentava manter a pose de homem poderoso e seguro para impressionar a ambiciosa Thalita, começou a mudar de cor à medida que a lancha cortava as ondas com violência. O estômago do rapaz revirou, o suor frio começou a escorrer por sua testa e sem conseguir mais disfarçar o mal-estar físico terrível, Bara passou extremamente mal durante a viagem com Thalita. A influenciadora e caçadora de fofocas olhava para a cena com uma mistura de nojo e impaciência, vendo seu suposto aliado de negócios se desmanchar em espasmos de enjoo à sua frente, o que quebrou totalmente o clima de sedução e mistério que Bara tentava sustentar. Mas o faro de Thalita para o escândalo logo encontrou um combustível muito mais lucrativo. Paralelamente, nos bastidores corporativos e familiares que sustentavam a carreira de João Raul, as estruturas começavam a tremer com a busca por segredos enterrados. Irene, com os olhos semicerrados e um tom de voz que misturava desconfiança e ameaça velada, colocou o todo-poderoso e corrupto Valmir contra a parede.
Sem rodeios, Irene questionou Valmir de forma agressiva sobre a verdadeira família de origem de João Raul, exigindo saber as raízes ocultas do cantor que o empresário tanto tentava camuflar para manter o controle total sobre os lucros milionários da carreira do rapaz. Valmir sentiu o peso da pergunta e tentou desviar com sua arrogância habitual, mas o suor sutil em suas têmporas denunciava que o passado de João Raul guardava mistérios que, se revelados, poderiam implodir todo o império sertanejo que eles construíram sobre mentiras e roubo de identidade. O verdadeiro desastre, no entanto, ganhou asas quando os olhos de rapina de Thalita finalmente captaram o que ninguém deveria ter visto naquele santuário isolado. Movida pela curiosidade mórbida, Thalita seguiu os rastros na praia e, escondida entre os arbustos, descobriu que João Raul e Agrado Garcia estavam juntos, trocando carícias e planejando uma vida a dois na mais completa clandestinidade. O sorriso de Thalita foi instantâneo, um misto de triunfo e maldade pura. Sem hesitar um único segundo, ela pegou seu celular, registrou a cena comprometedora e disparou a bomba na internet. A postagem caiu nas redes sociais como um meteoro de destruição. Em questão de minutos, a fofoca se espalhou como pólvora. E todos no meio musical e na internet começaram a comentar freneticamente sobre a repercussão avassaladora da postagem de Thalita sobre o flagrante de João Raul e Agrado. O público que acreditava no voto de castidade e no noivado perfeito do cantor com Nayane, entrou em estado de choque completo. Comentários venenosos, cobranças de marcas patrocinadoras e o cancelamento virtual da imagem de Nayane começaram a acontecer em tempo real, gerando uma crise de proporções apocalípticas. Ao receber a notificação em seu aparelho e ver seu mundo desmoronar diante de seus olhos, a fúria de Nayane atingiu níveis psicopáticos. O ódio transformou o rosto da vilã em uma máscara de pura crueldade. Com os dentes trincados e as mãos tremendo de raiva, Nayane partiu para cima do assessor Roney, pressionando-o de forma violenta, descarregando toda a sua frustração e exigindo que ele fizesse alguma coisa para abafar o escândalo imediatamente, sob a ameaça de acabar com a raça dele. Enquanto isso, alheia à tempestade digital que se formava, a jovem Laurinha agia nas sombras da insatisfação familiar e surpreendeu Malvino com uma atitude inesperada e audaciosa, confrontando-o em um embate direto que prometia mexer ainda mais com as alianças secretas que cercavam a gravadora. Roney, encurralado pela fúria de Nayane e pelo desespero de Valmir diante do telefone que não parava de tocar com cobranças de patrocinadores enfurecidos, não teve outra alternativa a não ser confrontar o pivô daquela crise. Com os nervos à flor da pele, Roney informou a João Raul que a situação havia fugido completamente do controle e que ele precisaria fazer uma coletiva de imprensa de emergência imediatamente para desmentir a postagem de Thalita, pedir desculpas ao público e reafirmar o seu compromisso com Nayane para salvar sua carreira da ruína total. Mas o que o assessor e os vilões não esperavam era que o gigante havia finalmente acordado. João Raul, com o peito estufado de uma coragem que nunca teve antes, olhou bem no fundo dos olhos de Roney com um desprezo cortante. Em um gesto de rebeldia absoluta contra o sistema corrupto que o escravizava, João Raul desafiou Roney abertamente, recusando-se a baixar a cabeça para as chantagens da noiva. Com a voz ecoando forte, firme e cheia de autoridade, o cantor sertanejo peitou a assessoria e anunciou a todos os presentes, e para quem quisesse ouvir, que não iria desmentir porcaria nenhuma, pois o seu verdadeiro desejo era chutar Nayane de sua vida de uma vez por todas e se casar com Agrado Garcia diante de todo o Brasil. O anúncio caiu como uma bomba de fragmentação no colo de seus inimigos. O que vai acontecer agora que João Raul declarou guerra aberta contra Nayane e Valmir para proteger seu amor por Agrado? Será que a terrível Zilá vai cumprir a promessa de destruir a mãe de Agrado com o segredo do assassinato do passado para calar o cantor? Ou a farsa da vilã será enterrada viva diante de toda a imprensa nacional na coletiva mais sangrenta da história da música? Quinta, a mentira que sustentava o maior império da música sertaneja deste país acaba de ser estraçalhada da forma mais violenta, humilhante e escandalosa possível, deixando um rastro de sangue nos olhos e ódio no peito de quem fez da farsa a sua própria vida. O cenário paradisíaco daquela praia isolada, outrora um refúgio para os encontros sórdidos da elite da fofoca, transformou-se no tribunal mais sangrento da história da televisão, onde as máscaras de gesso de Nayane e de toda a corja que a apoiava foram reduzidas a pó diante de testemunhas boquiabertas. Prepare-se, porque o confronto que está desenhado para os próximos minutos vai explodir os termômetros da baixaria, trazendo uma revelação bombástica capaz de destruir carreiras milionárias,
implodir contratos com grandes marcas e jogar o nome da maior influenciadora do Brasil direto na sarjeta da rejeição popular. É o início de uma guerra sem prisioneiros, onde o amor doentio e a ganância desmedida vão se chocar em um embate de proporções apocalípticas. Tudo começou a ruir quando João Raul, com o peito estufado de uma coragem que ele nunca teve antes, os olhos injetados de sangue e a respiração pesada de quem passou meses sendo sufocado por uma farsa nojenta, olhou bem no fundo dos olhos de Thalita, a fofoqueira que ainda saboreava o sucesso doentio da postagem que havia jogado o flagrante do cantor na internet. Não esperava pela tempestade que estava prestes a desabar sobre a sua cabeça. Com a voz trêmula de tanto ódio acumulado, mas com uma imponência que fez o chão tremer, João Raul deu um passo à frente. Apontou o dedo na direção de Agrado Garcia e cuspiu as palavras que mudariam o destino de todos para sempre. Ele revelou a Thalita, sem gaguejar, com os dentes trincados e as veias do pescoço saltadas, que Agrado Garcia é a verdadeira Diana, a única e legítima paixão de sua infância, a mulher a quem ele prometeu amor eterno antes que uma quadrilha de oportunistas roubasse a sua história. O impacto daquelas palavras foi como uma bomba de fragmentação jogada no meio daquela praia. O silêncio que se seguiu foi sepulcral, interrompido apenas pelo barulho das ondas, enquanto todos ao redor se surpreendiam de forma avassaladora, com as bocas abertas, os olhos arregalados de puro pavor e as mentes tentando processar o tamanho daquela baixaria mediática. O castelo de cartas de Nayane, construído sobre o roubo descarado de uma identidade, acabava de desmoronar na frente da maior jornalista de celebridades do país. O clima de choque e devastação psicológica espalhou-se como um vírus, contaminando cada núcleo daquela sociedade hipócrita, onde até os momentos que deveriam ser de puro afeto foram sufocados pelo medo do amanhã. Longe dali, tentando encontrar um pouco de paz no meio do esgoto de intrigas, Alaor finalmente tomou coragem e, com as mãos trêmulas e o coração disparado, estendeu uma caixinha de veludo na direção de Zuzu. O anel de compromisso brilhava como uma promessa de estabilidade, mas o peso do mundo exterior era grande demais para ser ignorado. Zuzu olhou para a joia, sentiu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto calejado pelas fofocas da cidade e, com um suspiro profundo que misturava carinho e extrema cautela, aceitou o anel de Alaor. No entanto, ela segurou as mãos dele com firmeza, olhou bem no fundo de seus olhos e pediu, com uma voz pausada e carregada de receio, para que os dois seguissem apenas namorando por enquanto, sem pressa, sem festas e sem dar munição para os urubus que adoravam destruir a felicidade alheia. Ela sabia perfeitamente que qualquer passo em falso naquele ninho de cobras seria o suficiente para transformar o romance deles em mais uma piada nos tabloides. Enquanto uns tentavam se proteger, nos bastidores da vilania o sangue fervia com o sabor da vingança e do desespero. Nayane parecia um animal encurralado, andando de um lado para o outro nos aposentos luxuosos, com as unhas cravadas nas palmas das mãos até quase sangrar, o rosto desfigurado pelo ódio de ter sido desmascarada e trocada publicamente por aquela que ela sempre considerou uma mosca morta. A internet estava caindo matando sobre ela. As marcas patrocinadoras já enviavam notificações de quebra de contrato e o seu precioso status de noiva do ano estava virando piada nacional. Foi nesse momento de pura decadência moral que Gael se aproximou. O rapaz deslumbrado, que sempre orbitou os vilões como um satélite sem luz própria, olhou para o sofrimento psicopático da influenciadora e tomou uma decisão que selaria o seu próprio destino na lama. Com os olhos brilhando de uma admiração doentia, Gael apoiou Nayane incondicionalmente, estendendo a mão para a víbora, prometendo que não a deixaria cair sozinha e que estava pronto para jogar o jogo mais sujo do mundo para devolver o orgulho ferido daquela mulher mimada. Ele se tornou o cão de guarda de uma causa perdida, alimentando o monstro da inveja que habitava o peito de Nayane. Na ilha, a ficha de Agrado Garcia finalmente começou a cair, e o pavor tomou o lugar da paixão avassaladora que ela havia sentido nos braços de João Raul. Ela olhou para o cantor, vendo a determinação cega nos olhos dele, e sentiu um calafrio terrível subir por sua espinha, lembrando-se de que o mundo real não perdoava aquele tipo de afronta. Com a voz embargada segurando os braços de João Raul com uma força desesperada, Agrado disse ao amado com todas as letras que ele não tinha noção do vespeiro que tinha acabado de cutucar. Ela afirmou que ele terá de enfrentar, a partir daquele exato segundo, a fúria devastadora de Roney. Agrado sabia que o assessor não era apenas um funcionário, mas um tubarão corporativo aliado a Valmir, um homem capaz de inventar as piores mentiras.
forjar documentos e destruir a reputação de João Raul na imprensa apenas para proteger os milhões de reais que o noivado de fachada com Nayane garantia para a gravadora. A mocinha implorava por juízo, sabendo que a terrível Zilá e sua corja usariam todas as armas possíveis para enterrá-los vivos antes de aceitarem a derrota. Ao mesmo tempo, as fofocas sobre a vida amorosa dos envolvidos continuavam a correr como pólvora pelas esquinas da cidade, tecendo novas redes de interesse e sentimentos confusos. Em um encontro tenso, marcado por olhares cúmplices e sorrisos maliciosos, Eva e Vânia cercaram Bará. As duas mulheres, que conheciam cada tática de sedução e interesse daquela elite, não pouparam palavras e afirmaram categoricamente a Bará que Thalita está sim, gostando dele de verdade. Elas detalharam o jeito como a jornalista olhava para ele, o brilho diferente nos olhos dela quando ele estava por perto e como aquela postura durona de rainha da mídia estava desmoronando diante do charme do rapaz. Bará ouviu tudo com o estômago ainda sensível, mas com o ego inflado, percebendo que aquela paixão de Thalita poderia ser a sua corda de salvação ou o seu passaporte definitivo para o topo do mundo das celebridades, caso ele soubesse jogar as cartas certas. Mas a insegurança também fazia as suas vítimas entre os homens da história. Alaorzinho, caminhando sozinho pelas ruas escuras da cidade, sentia o peito apertado por uma angústia sufocante que não o deixava respirar. Ele pensava em Janete, a mulher sofrida que carregava nos ombros o peso esmagador de um passado sombrio, a sombra da morte misteriosa de Jean Carlos e as ameaças constantes da megera da Zilá. Alaorzinho amava aquela mulher com todas as suas forças, mas o medo da rejeição era um monstro que devorava sua mente. Ele temia com um pavor quase infantil que Janete não aceitasse se casar com ele por se julgar indigna, ou por medo de que o casamento trouxesse os holofotes da imprensa para cima dos segredos que ela tanto tentava esconder para proteger a filha a grado. O rapaz sofria antecipadamente, imaginando que o seu sonho de construir uma família ao lado de Janete seria destruído pela herança de sangue e chantagem que Zilá havia plantado na vida deles. Enquanto uns choravam por amor, outros batiam o pé com uma arrogância cortante. Nos escritórios luxuosos da gravadora, o clima azedou de vez quando Laurinha ficou frente a frente com Malvino, o homem que achava que poderia comprar o destino e o corpo da jovem com promessas de status e alianças familiares convenientes, recebeu o pior golpe de sua vida. Laurinha olhou bem no fundo dos olhos de Malvino com um desprezo profundo, os lábios retorcidos em uma careta de nojo, e disparou que não aceita casar com ele de jeito nenhum. A recusa foi um soco na vaidade do empresário. Laurinha gritou que não seria uma moeda de troca no jogo sujo dele com Valmir, deixando claro que preferia a miséria a ter que deitar na mesma cama que um homem que vendia a própria alma por cliques e contratos sertanejos. O embate foi violento, com papéis sendo jogados na mesa e ameaças de retaliação profissional ecoando pelas paredes da sala. A baixaria, no entanto, atingiria o seu ápice nos microfones da mídia de massa, transformando a disputa pelo coração de João Raul em um espetáculo público de mau gosto. Gael, totalmente manipulado pelo ódio de Nayane e disposto a tudo para provar a sua lealdade à vilã, conseguiu um espaço em um programa de rádio de enorme audiência nacional. Diante de milhares de ouvintes com a voz empolgada e os olhos brilhando de desespero por atenção, Gael se declarou abertamente para Nayane em pleno ar. Ele usou o microfone para tentar limpar a barra da influenciadora, pintando-a como uma vítima da ingratidão de João Raul, uma mulher santa que estava sendo apunhalada pelas costas, enquanto gritava aos quatro ventos que ele, Gael, era o único homem capaz de valorizar a rainha da internet. A declaração foi um golpe estratégico baixo, planejado nos bastidores por Nayane para tentar virar a opinião pública contra o cantor sertanejo e fazer o público acreditar que João Raul era o verdadeiro monstro da história. Mas João Raul já não era mais o menino ingênuo que aceitava cabresto de empresário ou de assessor de fachada. Ao ouvir as provocações, as armações e o jogo sujo que tentavam armar para cima de sua honra e de seu amor por agrado, o sertanejo tomou a atitude mais radical e perigosa de toda a sua trajetória artística. Ele marchou direto para a sala da assessoria de imprensa, onde o clima era de puro pânico. Com os olhos fixos em Roney, que já segurava um texto pronto cheio de mentiras para o cantor assinar, João Raul soltou uma gargalhada de puro deboche e desdém. Em um gesto de rebeldia absoluta que fez os papéis voarem pelos ares, João Raul decidiu, em definitivo, encerrar o seu contrato milionário com Roney ali mesmo, rompendo os laços com o homem que controlava a sua vida. O anúncio foi o estupim da destruição.
O que vai acontecer agora que João Raul está completamente sem assessoria, jogado aos leões da mídia, enquanto Nayane e Gael usam o rádio para destruir a sua carreira? Será que a terrível Zilá vai cumprir a promessa de entregar a cabeça de Janete para a polícia para esmagar Agrado Garcia? Ou o cantor sertanejo vai conseguir arrastar todos os vilões para o banco dos réus no maior escândalo que o Brasil já viu? Sexta. O império de mentiras que sustentava o topo das paradas da música sertaneja neste país está prestes a desabar em um rastro de desespero financeiro, ameaças de processos judiciais e uma humilhação pública tão violenta que nenhuma assessoria de imprensa será capaz de limpar. Os bastidores da gravadora transformaram-se em um verdadeiro picadeiro de horror e ganância nas últimas horas, pois a decisão intempestiva e corajosa de João Raul de chutar os parasitas que controlavam sua carreira acabou de acionar uma engrenagem maldita de vingança. O que parecia ser apenas uma briga de bastidores vai se transformar em uma guerra declarada por dinheiro e poder, onde a influenciadora Nayane verá seu castelo de arrogância ruir diante da exposição de seus podres mais íntimos na internet, enquanto uma viagem secreta e proibida entre o cantor e Agrado Garcia acenderá o estupim de uma perseguição implacável. Nas próximas horas, o público assistirá à derrocada psicológica de quem fez da falsidade o seu sustento, pois os contratos milionários estão sendo rasgados e as verdades mais incômodas serão vomitadas na cara de cada um desses oportunistas. A atmosfera na sala da diretoria estava tão densa e sufocante que o ar parecia cortar a pele. Roney, com os olhos injetados de ódio, as veias do pescoço saltadas e um sorriso sádico e cortante desenhado nos lábios trincados, deu um passo intimidador na direção de João Raul. O assessor, que não aceitava perder a galinha dos ovos de ouro e o controle sobre o maior artista do Brasil, bateu com as palmas das mãos na mesa de vidro com violência, fazendo os papéis voarem, e lembrou João Raul, com uma voz pausada e carregada de puro veneno, sobre o valor astronômico da multa contratual necessária para rescindir o seu contrato de gerenciamento de carreira. Roney despejou cada cláusula abusiva como se estivesse desferindo chicotadas, ameaçando deixar o sertanejo na miséria absoluta se ele insistisse em assinar a sua carta de liberdade. Ao lado dele, assistindo a cena com o suor frio escorrendo por sua testa e o coração disparado no peito, o poderoso e corrupto Valmir entrou em completo desespero. O empresário sentiu a espinha congelar e as mãos tremerem diante da iminente ruína financeira, pois sabia perfeitamente que se João Raul rompesse os laços com aquela corja, todas as fraudes, os desvios de dinheiro e a própria farsa da identidade de Diana viriam à tona, destruindo o patrimônio milionário da gravadora e jogando seu nome na lama da falência e dos tribunais. Enquanto o dinheiro e o poder eram disputados a dentes de ferro na gravadora, nas ruas o desdobramento da baixaria midiática encontrava apoiadores inesperados no meio da hipocrisia geral. A Laurzinho, caminhando com uma pose arrogante e um sorriso cínico no rosto, expressou publicamente que aprovava de forma absoluta a declaração de amor cafona e desesperada que Gael havia feito para Nayane nos microfones da rádio de grande audiência. Para a Laurzinho, ver um rapaz deslumbrado se humilhar em rede nacional para defender a honra de plástico da influenciadora digital era a jogada perfeita para manter o foco do público longe dos segredos incômodos que cercavam sua própria família. Ao mesmo tempo, em um evento social marcado por olhares de desconfiança e sussurros venenosos, Eva observava atentamente cada passo da terrível Zilá. Com um faro aguçado para a falsidade, Eva reparou imediatamente na cordialidade excessiva e milimetricamente calculada de Zilá, que distribuía sorrisos ensaiados e tapinhas nas costas dos convidados. Eva sentiu um calafrio e pensou consigo mesma que aquela gentileza repentina da megera não passava de uma cortina de fumaça. Um mecanismo nojento para camuflar a chantagem pesada que exercia contra Janete usando a morte misteriosa de Jean Carlos, garantindo que ninguém desconfiasse das garras afiadas que ela mantinha fincadas no pescoço da família da mocinha. Longe dali, tentando se distanciar daquele mar de interesses podres, os jovens da história buscavam suas próprias alianças no meio do caos. Laurinha, com um brilho genuíno nos olhos e uma leveza que contrastava com a amargura do resto da cidade, não poupou elogios a Esteban, ressaltando o caráter firme do rapaz e a sua postura íntegra diante da podridão do meio sertanejo, o que começava a desenhar uma aproximação que irritaria profundamente os defensores das alianças de conveniência. Mas o verdadeiro desastre psicológico estava acontecendo dentro dos aposentos luxuosos da vilã principal. Nayane, que sempre se alimentou de curtidas e de uma imagem impecável de santidade na internet, ficou completamente aflita.
Com as unhas cravadas nas palmas das mãos até quase sangrar e a respiração totalmente desregulada, diante da exposição brutal de sua vida íntima feita por Gael na rádio. O tiro do rapaz deslumbrado saiu pela culatra, pois ao tentar defendê-la, Gael acabou trazendo à tona detalhes do passado comum deles que Nayane lutava para enterrar, fazendo com que os patrocinadores e os seguidores começassem a questionar a sua integridade e o seu suposto voto de castidade. A influenciadora sentia o chão sumir sob seus pés, dominada pelo pavor doentio de perder o status de noiva do ano e ser reduzida a uma farsa desmascarada diante de milhões de pessoas. Percebendo o desespero e a vulnerabilidade da víbora, a Laurzinho se aproximou de Nayane nos bastidores da crise e, adotando um tom de voz macio e manipulador, deu um conselho que mexeria profundamente com os brios da jovem. Ele a aconselhou com todas as letras a parar de lutar contra o óbvio e a finalmente ouvir o seu coração em relação a Gael, sugerindo que o rapaz deslumbrado era o único aliado fiel que restava para ela no meio daquela tempestade, já que João Raul a desprezava publicamente. O conselho ecoou na mente de Nayane como um misto de humilhação e necessidade estratégica. Enquanto isso, na orla da praia, o clima de caça ao escândalo continuava a se mover. Bará, movido por uma mistura de interesse financeiro e uma atração genuína pela rainha da fofoca, tentou se aproximar de Thalita de todas as formas possíveis, usando seu charme barato para tentar amolecer o coração de pedra da jornalista. Thalita, porém, mantinha os olhos bem abertos, sabendo que cada palavra ali valia ouro no mercado das celebridades. A sordidez atingiu seu ápice quando Rony, bufando de raiva por ter sido desafiado pelo cantor sertanejo, procurou Thalita em um canto escuro e reservado. O assessor maldisse João Raul de todas as formas imagináveis para a jornalista, destilando um veneno mortal contra o artista que o sustentou por anos. Com os dentes trincados e os olhos brilhando de pura vingança, Rony inventou mentiras caluniosas, pintou João Raul como um homem instável, ingrato e destruidor de lares, entregando de bandeja para a fofoqueira munição pesada para que ela fizesse uma nova matéria destruidora na internet, com o objetivo claro de queimar a imagem pública do sertanejo antes que ele conseguisse assinar a rescisão do contrato. Mas o gigante havia acordado e não aceitaria mais cabresto de chantagista. Na ilha, olhando bem nos olhos repletos de pavor de Agrado Garcia, João Raul segurou as mãos da mocinha com uma firmeza avassaladora e afirmou categoricamente que não cederá nenhuma das provocações ou ameaças financeiras de Rony. O cantor declarou que preferia perder cada centavo de sua conta bancária a continuar vivendo na mentira, prometendo proteger o amor deles contra o sistema corrupto de Valmir. Paralelamente, os encontros secretos continuavam a tecer a rede de fofocas da cidade. Eva e Vânia tiveram um encontro tenso em um café reservado, onde trocaram olhares repletos de segundas intenções e começaram a alinhar as informações que tinham sobre os passos de Zilá e o desespero de Nayane, prontas para lucrar com a queda de qualquer um dos lados. Enquanto isso, na mansão da família tradicional, Agenor e Vilma se roíam de ódio e confusão. Os dois não compreendiam de jeito nenhum a atitude rebelde e firme de Laurinha, que havia batido o pé e recusado o casamento de interesse com o poderoso Malvino. Vilma soltava farpas venenosas, acusando a jovem de ingratidão, enquanto Agenor andava de um lado para o outro com o rosto retorcido de vergonha, temendo que a recusa da filha fizesse a gravadora cortar os privilégios financeiros da família. O clímax da baixeza sentimental aconteceu quando Nayane, encurralada pela rejeição pública de João Raul e pela necessidade de manter uma narrativa de romance na internet, tomou uma decisão drástica e desesperada. Diante das câmeras de seus stories e dos microfones, a influenciadora assumiu publicamente o seu amor por Gael, entregando-se aos braços do rapaz deslumbrado em um espetáculo de puro oportunismo e despeito, tentando fazer o Brasil acreditar que ela estava dando a volta por cima e trocando o sertanejo por um amor verdadeiro de infância. Mas a resposta de João Raul a essa palhaçada midiática foi um golpe de mestre silencioso e devastador. Aproveitando o barulho do novo romance da vilã, Agrado Garcia e João Raul arrumaram suas malas e fizeram uma viagem secreta, fugindo juntos para um destino completamente isolado, longe das garras de Rony, dos flashes de Thalita e das ameaças de morte de Zilá. O casal resolveu se isolar do mundo para viver a paixão proibida e planejar o contra-ataque definitivo contra os parasitas que roubaram a identidade de Diana. O que vai acontecer agora que João Raul e Agrado desapareceram do mapa no meio da maior crise da música sertaneja?
Será que o corrupto Valmir e o vingativo Rony vão descobrir o paradeiro secreto dos amantes e usar a polícia para prender a mãe de Agrado como retaliação? Ou o cantor vai usar esse isolamento para reunir as provas que colocarão Nayane e Zilá na cadeia por estelionato sentimental e chantagem? Sábado. A paz que João Raul e Agrado Garcia tanto buscaram nos últimos dias está prestes a ser transformada em um verdadeiro inferno de perseguição, falência e destruição moral. Porque os parasitas que se alimentaram do sucesso desse casal não vão aceitar a derrota sem antes derramar sangue nos bastidores da música sertaneja. O que parecia ser um refúgio sagrado e isolado para o amor verdadeiro vai se transformar no estupim de uma guerra corporativa e psicológica sem precedentes, onde contratos milionários serão usados como armas de tortura e as redes sociais vão virar um tribunal de linchamento público. Nas próximas horas, o público vai assistir ao desespero de uma mãe megera que vê o império de mentiras de sua filha ruir, enquanto uma armadilha sórdida é armada para separar a dupla sertaneja mais promissora do país. O confronto que se desenha não terá sobreviventes inteiros. E o anúncio de uma dívida astronômica promete jogar o maior cantor do Brasil direto nos braços da miséria absoluta. Nas areias douradas e escondidas daquele refúgio secreto, longe dos flashes venenosos da imprensa e do esgoto de intrigas da gravadora, o tempo parecia ter parado para João Raul e Agrado Garcia. O cantor sertanejo, que por meses viveu com o peito sufocado pela farsa nojenta de Nayane, finalmente conseguia respirar o ar puro da verdade. Os dois namoravam com uma entrega absoluta, uma paixão febril que misturava o desejo guardado por anos com o alívio de terem se reencontrado. João Raul segurava o corpo de Agrado com uma possessividade terna, seus dedos cravando-se na pele dela como se quisesse ter a certeza absoluta de que sua verdadeira Diana não desapareceria no próximo amanhecer. Cada beijo trocado sob o sol quente era uma promessa silenciosa de proteção, um pacto de sangue contra tudo e contra todos. Agrado se entregava àquele momento esquecendo, por alguns instantes, o fantasma da chantagem que assombrava sua mãe Janete. O coração de João Raul acelerava de um jeito selvagem, suas batidas ecoando no peito como uma canção que ele finalmente conseguia cantar sem medo. Eles se amavam com a urgência de quem sabe que o mundo exterior estava se armando até os dentes para destruí-los, rolando na areia e trocando juras de amor eterno que nenhum contrato ou multa seria capaz de apagar. Era o ápice do romance, a calmaria que antecedia o pior tsunami de suas vidas. Enquanto o amor verdadeiro tentava se blindar na ilha, nos escritórios enfumaçados da cidade o veneno começava a ser destilado com uma precisão cirúrgica. Rony, bufando de ódio após ter sido chutado e humilhado publicamente por João Raul, não engoliu a demissão e decidiu atacar o elo mais fraco da corrente. O assessor corrupto, com os olhos injetados de pura maldade e os dentes trincados de rancor, procurou Eduarda nos bastidores para iniciar uma campanha sórdida de difamação. Com um tom de voz macio falsamente preocupado e extremamente manipulador, Rony tentou intrigar Eduarda contra Agrado Garcia de todas as formas possíveis. Ele despejou sussurros venenosos no ouvido da cantora, afirmando que Agrado estava sendo egoísta, que estava abandonando a dupla sertaneja e colocando a carreira das duas em risco de falência apenas para viver um romance proibido com o namorado dos outros. Rony gesticulava de forma agressiva, apontando que Agrado só pensava em si mesma e que deixaria Eduarda na lama, sem contratos e sem eira nem beira, caso ela continuasse apoiando aquela loucura. Eduarda ouvia tudo com a expressão fechada, sentindo um nó apertar sua garganta. Dividida entre a lealdade cega à sua melhor amiga e o medo real de ver o sonho de sua vida ser destruído pelas fofocas da internet. O assessor sorria por dentro, vendo que a semente da desconfiança havia sido plantada no coração da dupla. Paralelamente, o espetáculo da decadência moral ganhava novos contornos nos aposentos luxuosos da vilã desmascarada. Nayane e Gael se entregaram ao desejo alimentado pelo puro despeito e pela necessidade mútua de consolo. Os dois ficaram juntos em um emaranhado de lençóis de luxo, uma união impulsionada pela fúria de Nayane por ter perdido o controle sobre João Raul e pelo deslumbramento doentio de Gael, que aceitava ser o prêmio de consolação da influenciadora. Mas o que deveria ser um momento de satisfação transformou-se em pavor para quem realmente comandava as sombras. Ao descobrir que a filha estava se envolvendo profundamente com um rapaz deslumbrado e sem um tostão furado no bolso, a terrível Zilá se preocupou de forma avassaladora. A megera fria e calculista sentiu a espinha congelar, percebendo que o plano perfeito de arrancar milhões da carreira de João Raul estava escorrendo por entre os dedos de sua filha mimada.
Zilá andava de um lado para o outro na sala, com o rosto retorcido de ódio, pensando que se Nayane insistisse em se rebaixar ao nível de Gael, todo o império de chantagem que ela montou contra Janete usando a morte misteriosa de Jean Carlos seria jogado no lixo. A mãe da vilã via a ruína bater à sua porta, sabendo que Gael era uma peça instável demais para o jogo de xadrez milionário que ela jogava. Enquanto isso, a teia de sentimentos confusos e interesses românticos continuava a se espalhar por outros núcleos da sociedade local. Laurinha surpreendentemente começou a demonstrar que gostava de verdade das atitudes firmes e imponentes de Malvino. O jeito dominador do homem, que antes parecia uma ameaça, passou a soar como uma segurança para a jovem que se sentia perdida no meio de tanta falsidade familiar. Mas essa aproximação repentina não passou despercebida e logo fez a primeira vítima psicológica. Tino, ao observar de longe a troca de olhares e a proximidade entre eles, sentiu uma onda avassaladora de ciúmes de Esteban com Laurinha, uma queimação no peito que o impedia de raciocinar com clareza. O rapaz trincava os dentes de raiva a cada sorriso que via, percebendo que a disputa pelo coração e pela atenção da jovem estava prestes a se transformar em um embate direto e violento entre homens que não sabiam o que era perder. A baixeza da era digital, no entanto, atingiria o seu auge na manhã seguinte, quando Nayane decidiu que não seria humilhada pela internet sem lutar com as armas que conhecia. Com os olhos inchados e o orgulho ferido pelas críticas dos seguidores, a influenciadora digital forçou uma situação de puro oportunismo. Sem o menor pudor, Nayane tentou de todas as formas gerar conteúdo apelativo para suas redes sociais usando Gael, expondo o rapaz na cama, forçando sorrisos ensaiados e declarações de amor cafonas diante da câmera do celular. Ela queria usar o corpo e a devoção do jovem deslumbrado para criar uma narrativa falsa de que havia dado a volta por cima, tentando fazer o Brasil acreditar que ela era a verdadeira vítima da história e que agora vivia um romance real de infância. Gael se prestava ao papel de fantoche, sorrindo para a câmera enquanto Nayane calculava cada clique para tentar estancar o cancelamento virtual que destruía seus contratos publicitários. Era um espetáculo lamentável de falsidade midiática, onde o sentimento de Gael era transformado em mercadoria barata nas mãos da víbora. Ao mesmo tempo, as alianças de interesse na orla da praia ganhavam novos capítulos de tensão. Thalita, cansadíssima das hesitações e do jogo de sedução barato de Bará, resolveu tomar uma atitude drástica com o rapaz. A jornalista de celebridades, com seu faro aguçado para o poder, colocou o jovem contra a parede, exigindo dele uma postura firme e informações reais sobre os bastidores da gravadora, deixando claro que não estava ali para brincadeiras de romance e que se ele quisesse continuar ao seu lado, teria de provar o seu valor entregando os podres de Valmir. Bará sentiu o peso da cobrança, percebendo que brincar com o coração da fofoqueira mais perigosa do país poderia custar a sua própria sobrevivência naquele meio. Mas o verdadeiro mistério da trama começou a se mover nas sombras da gravadora de forma silenciosa e ameaçadora. Leandro, o produtor musical honesto que sempre tentou proteger a carreira de Agrado e Eduarda, estava no meio de uma reunião quando recebeu uma ligação misteriosa em seu celular. O rosto de Leandro mudou instantaneamente de cor, seus olhos se arregalaram de leve e ele começou a responder com monossílabos, em um tom de voz sussurrado e tenso que denunciava a gravidade do assunto. Ao lado dele, observando cada detalhe com a respiração suspensa, Eduarda desconfiou imediatamente daquela atitude suspeita. A cantora sentiu uma pulga atrás da orelha, desconfiando que Leandro estivesse escondendo um segredo terrível que poderia envolver o paradeiro de Agrado ou, pior, alguma armação de Valmir para afundar a dupla sertaneja de uma vez por todas. A desconfiança começou a corroer a paz nos estúdios, mostrando que ninguém mais estava seguro. O clímax do desespero financeiro, no entanto, estava guardado para João Raul na sede da assessoria. Quando o cantor sertanejo abriu a notificação oficial enviada pelos advogados de Roney, o chão sumiu sob seus pés e o ar sumiu de seus pulmões. João Raul se espantou de forma avassaladora, com os olhos esbugalhados de puro pavor, diante do valor astronômico da multa rescisória que terá de pagar a Roney para se livrar definitivamente daquele contrato maldito. Os números na tela eram uma sentença de falência, uma quantia tão surreal que destruiria todo o patrimônio que ele construiu com o suor de seus shows pelo Brasil. Roney havia armado uma armadilha legal perfeita junto com Valmir, transformando a liberdade do cantor em uma dívida eterna que o jogaria na miséria absoluta se ele insistisse em ficar com Agrado Garcia. João Raul sentiu o peso do mundo desabar sobre suas costas,
percebendo que o preço para viver o amor verdadeiro com sua Diana era a ruína total de sua vida financeira. Para fechar o cerco de mistérios e perigo que ameaçava o destino de todos os envolvidos, Leandro caminhou até um beco escuro e reservado nos arredores da cidade, longe dos olhos dos diretores da gravadora. Com o coração disparado e olhando para os lados para garantir que não estava sendo seguido, Leandro finalmente encontrou Xavier, o homem que carregava chaves importantes sobre o passado e sobre as movimentações secretas que podiam destruir o império de Valmir. O encontro foi marcado por um silêncio tenso, onde o envelope parecia prestes a mudar de mãos. O que vai acontecer agora que João Raul descobriu que a sua liberdade e o seu amor por Agrado vão custar a sua falência total na justiça? Será que Leandro e Xavier estão combinando uma jogada de mestre para desmascarar a farsa de Nayane e a chantagem de Zilá? Ou o corrupto Valmir vai usar a força daquela multa multimilionária para prender o cantor sertanejo em uma gaiola de mentiras para o resto da vida?